vamos prestar atenção aqui, que é assim que a gente vai conseguir desfrutar desse momento e dessa troca. E eu falo troca porque toda vez que eu falo sobre comunicação, eu aprendo muito mais com quem está me escutando, com quem está participando, porque sempre tem relatos, vivências, experiências que são compartilhadas e quero muito que vocês façam, inclusive nesse momento que nós vamos ter aqui. Então, fiquem à vontade para me perguntar. Eu vou fazer toda uma explanação. O Danilo me comentou que ao final sempre tem um momento para perguntas, então vocês podem guardá-las para esse momento, mas vamos fazer não uma palestra, mas um dia. Ô, Ju, Bom, voltei o meu microfone. Tudo certo? Estão me escutando? Bom, então vamos fazer não de uma palestra, mas de uma troca mesmo, um diálogo entre nós. E toda vez que eu falo de comunicação, eu gosto muito sempre de já quebrar alguns paradigmas entre o público. Tá tudo bem a gente ser extrovertido e tá tudo bem a gente ser introvertido. Porque desde que a gente é pequeno, né, que a gente é criado pelos nossos pais, se a gente é muito quieto, o pai e a mãe ficam na gente. Você tem que falar mais, você tem que sair mais. E se a gente fala bastante, se a gente é mais extrovertido, as pessoas acabam falando, você tem que falar menos, você tem que aparecer menos. Então, parece que nunca tá legal para o mundo, nosso jeito de ser. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, isso também acaba aparecendo. Então, gente, vamos lá. A gente não muda o nosso jeito de ser, a gente não muda a nossa personalidade. Se eu nasci introvertido, eu vou ser introvertido. E se eu nasci extrovertida, também. A comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve. Ninguém nasce comunicador também. Claro que tem gente que nasce com uma facilidade para comunicação. Eu sou uma dessas pessoas. Eu nasci sem vergonha de aparecer, era sempre a primeira que levantava a mão quando tinha dinâmica em sala de aula. Quando eu fui fazer jornalismo, eu já sabia que eu queria trabalhar com TV em frente às câmeras. Eu entrei na faculdade no primeiro dia já falando isso, apesar de ter trilhado o meu profissional para outros meios. Então, assim, tem gente que tem essa facilidade, mas mesmo assim eu nunca parei de estudar sobre comunicação e sobre desenvolver a minha oratória, porque comunicação é uma habilidade. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, é o que a gente fala tanto das soft skills, que são as habilidades comportamentais que a gente desenvolve, e a comunicação é uma das mais desejadas. Toda vez que tem alguma vaga, alguma publicação, está lá. Desejável. Comunicação, boa oratória, proatividade, escutativa. Então, a gente veio falar justamente sobre a nossa comunicação, mas olhando aí para o mundo, para o universo de vocês que trabalham, que estuda, que pesquisa e que contribui aí para o avanço da nossa sociedade e de tudo que envolve o mundo da pesquisa. Eu quero trazer também um pouquinho do meu lado, porque a gente não é formado só por CNPJs, a gente também é formado por CPFs. O Dan fez toda a minha apresentação profissional, mas eu gosto de dizer também que gosto de ser chamada por Ju, então fiquem à vontade para me chamar de Ju, não precisa ter formalidade, é trauma da infância mesmo. Pai e mãe, na hora que ia dar bronca, era sempre Juliana, apesar de eu ter meu nome abrir espaço para vários apelidos, mas eu tinha essa formalidade. Eu me orgulho muito de ser filha do José, eu sou filha da Maria Rita, e eu sou sagitariana. E adoro ser sagitariana, porque isso diz bastante sobre o meu signo. Eu sou uma pessoa que ama a vida, amo o sol, amo a liberdade, amo viajar. Aqui estão os meus perfis no Instagram e no LinkedIn, então fiquem à vontade também para me seguirem nas redes sociais, para a gente continuar esse diálogo por lá também.
Mas muitos se perguntam, né? Afinal, o que a oratória, o que a comunicação pode contribuir para a minha carreira, para minha posição aqui na pesquisa? Bom, hoje o que a gente nota bastante é que nós temos as publicações, mas que artigos e muitas vezes as apresentações acadêmicas que são muito senso comum, que acabam não impactando e não chamando a atenção dos espectadores, dos telespectadores. E também a falta, muitas vezes, de habilidade do profissional em explicar conceitos que são mais complexos, porque a gente precisa traduzir de acordo com o nosso público-alvo, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da nossa conversa. E quando eu digo habilidade, é justamente para a gente ter na mente que isso pode ser desenvolvido. E, claro, a gente, quando aperfeiçoa e aprimora a nossa habilidade de comunicação, a gente consegue ter benefícios e consegue se destacar no meio da multidão. Então, consequentemente, tem maior visibilidade, maior reconhecimento e, claro, as oportunidades que vocês têm aí no meio acadêmico, com parcerias com instituições, financiamento, certo? Cláudia Coimbra levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Não? Podemos seguir? Bom, vocês podem também ir escrevendo aqui no chat e a gente vai respondendo ao longo aqui do nosso bate-papo. Então, vamos falar sobre a arte da oratória no meio acadêmico, no meio da ciência. O que a gente coloca aí como elementos para que a gente consiga ter assertividade e ter o nosso objetivo alcançado na comunicação? E eu falo muito de objetivo, porque toda vez que a gente vai informar algo, a gente tem um objetivo embutido e a gente quer sempre alcançá-lo para que de fato aconteça a comunicação. Já eu vou apresentar o fluxograma da comunicação para ficar bem mais claro isso tudo que eu estou falando. Mas os aspectos, né, que envolvem aí o universo de vocês é o fato da gente ser muito claro na nossa mensagem e a gente simplificar conceitos que são complexos, mas, obviamente, sem perder a profundidade. Eu falo muito para os meus alunos na Vox2U, para todo mundo que eu dou esse treinamento de atendimento, de comunicação, de oratória, é que falar bonito é falar simples. Muitas vezes a gente quer usar as palavras mais chiques da nossa língua portuguesa, mas será que o público está entendendo o que está sendo falado? É um exercício que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa simplificar a nossa oratória, mas sem, obviamente, perder a profundidade daquilo que está sendo repassado, sem perder a relevância. Outro exemplo que eu sempre uso no dia a dia é que muitas vezes as pessoas querem falar palavras estrangeiras, o modismo do inglês na nossa oratória. Ah, vou marcar um meeting para a gente poder fazer uma call. Será que esses termos estão sendo compreendidos por todo o nosso público? Eu sei que vocês se relacionam no meio com pessoas que muitas vezes têm o mesmo vocabulário que vocês, mas o exercício aqui é que o estudo e o entendimento de cada público-alvo para, de fato, você aperfeiçoar a sua oratória para ter clareza e, principal, para a gente ser objetivo também. Muitas vezes a gente quer devagar, tem um termo no jornalismo que a gente aprende ali na faculdade, que quando a gente quer encher linguiça, a gente fala que é o nariz de cera. Então dá uma enroladinha, conta toda uma história para de fato depois chegar no fato, na notícia. O que a gente está trazendo aqui é a gente não ser tão prolixo, é ir direto ao ponto, mas às vezes, como que a gente vai direto ao ponto, construindo uma narrativa que faça sentido? Nós queremos impactar sempre as nossas pessoas, quem está acompanhando o nosso conteúdo. E
não sei se vocês acompanham, mas se não, vale muito a pena sempre assistir aos TED Talks que estão disponíveis ali no YouTube, tem o próprio canal do TED, porque o TED tem uma metodologia de apresentação para impactar e gerar conexão. E tem um livro que, ao final, eu vou recomendar, que fala o seguinte: as pessoas não vão lembrar dos dados, mas elas vão lembrar das histórias que foram contadas. Vocês que lidam no universo onde que tem muito termo técnico, muito termo em estrangeiro, não é para não deixar de falar, mas o importante é a gente fazer essa tradução. E aí, quando a gente utiliza analogias, metáforas, são excelentes recursos para a gente ilustrar. As histórias também são importantes para essa ilustração. E claro que na apresentação eu falo muito sobre o poder da paixão. A gente ser apaixonado, amar aquilo que a gente fala, que a gente faz, com quem a gente trabalha. Quando a gente é apaixonado, traz o brilho no olhar e isso vai ficar claro na hora que a gente está repassando o tema. Então, mostra o envolvimento que a gente tem sobre aquele assunto. Certo? Bom, vamos lá então, vamos começar a ver de fato a prática e o entendimento do conceito de comunicação. Eu comentei que eu ia apresentar o fluxograma e aqui está ele. Primeiro, quero fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão me escutando e vão movimentar o chat. Tudo que a gente fala está comunicando? Sim ou não? Escrevam no chat, por favor. Não. Da Beatriz, não. Gabriela, não. Beatriz, não. Felipe, não. Marlon, acho que não. Não. Danilo, não. Cláudia, não. Vi que você apertou sem querer, Cláudia, tá tudo bem. É isso aí, turma. Nem tudo que a gente está falando não está comunicando. A gente está informando. Existe sempre um transmissor da mensagem. No caso aqui, eu sou a transmissora de uma mensagem sobre comunicação e oratória para pesquisadores. Eu estou usando, que é o meio, esse bate-papo virtual, onde eu estou fazendo uso da comunicação verbal e não verbal, e vocês são os receptores das mensagens. Se vocês entenderem o que eu passei, já começarem a aplicar os conceitos que eu trouxe, aí a comunicação existiu. Precisa ter sempre um objetivo alcançado, ou seja, um feedback. De vocês, inclusive, me darem esse feedback, se gostaram ou não da palestra. E onde que eu posso melhorar? Às vezes a gente fala alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa não entende e te devolve outra totalmente sem sentido. Eu gosto muito de usar um exemplo, que isso acontece até no nosso dia a dia, grupo de WhatsApp com amigo, mensagem para amigo, mas você manda para uma pessoa que você gosta muito, vai chamá-la para sair. E pergunta, escrevendo ali no WhatsApp, ou até mesmo o áudio. Oi, fulana, tudo bem? Hoje eu estou a fim de sair. Estou pensando entre hambúrguer ou japonês. O que você prefere? A pessoa responde, ok, vamos sair. Ela respondeu, essa pessoa, a pergunta que eu fiz? Não, porque a pergunta que eu fiz foi se preferia comer hambúrguer ou comer japonês. E aí a pessoa respondeu, ok. E aí eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Tem muita gente que joga a responsabilidade da mensagem apenas no transmissor. E eu sempre falo que o receptor também tem a sua parcela de culpa caso não exista a comunicação. Porque se eu mando uma mensagem, a pessoa não está atenta, leu rapidamente o WhatsApp, porque estava prestando atenção em outra situação, é culpa só do transmissor?
o receptor também tem essa parcela de culpa. Então, é uma responsabilidade que eu falo que é sempre compartilhada. Só que quem está no papel de orador precisa se policiar ao máximo para que o objetivo de comunicação seja atingido, para que não tenha o que a gente chama os ruídos de comunicação ao longo da nossa jornada. E ruído pode ser um monte de coisa, inclusive crença limitante. Se eu sou corintiana e vou convencer um palmeirense que o Corinthians é um bom time, eu vou conseguir vencer essa batalha? Dificilmente não, porque tem uma crença que limita. Valores. A pessoa precisa estar muito predisposta para se abrir e quebrar suas crenças. Mas o que a gente vê muito no dia a dia é que isso não acontece. Então, assim, a gente tem sim a responsabilidade de minimizar cada vez mais os ruídos de comunicação. Mas o receptor também precisa estar atento, estar com escuta ativa, para que o objetivo seja alcançado como um todo. E aí? Oi, Cláudia. Alguém quer perguntar? Não? Então vamos lá. Eu gosto muito de trazer o conceito de comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu vou explicar para quem não conhece os dois conceitos de comunicação, mas aí eu já quero fazer uma perguntinha para vocês. Escrevam no chat. O que comunica mais? A comunicação verbal ou a comunicação não verbal? Escrevam. Depende do receptor. Não verbal, as duas juntas, não verbal, são complementares, não verbal, não verbal, não verbal. Vamos lá, então. Claro que ambas são complementares. Só que a comunicação não verbal, ela comunica muito mais que a verbal. Com palavras, a gente comunica apenas 7%. O restante vai ser comunicação não verbal e tom de voz. Tom de voz tem uma parcela ali também interessante, mas a maior parte é comunicação não verbal. Ah, Ju, mas beleza, agora você pode explicar o que é cada uma? Bora lá. Comunicação verbal é tudo aquilo que é utilizado palavra. Então, posso falar, posso escrever. Isso é minha comunicação verbal. A não verbal entra contato visual, olhar no olho da pessoa, expressão facial, gestos. Às vezes você está num restaurante e você vai pedir a conta, se olha por garçom e já levanta a mão, sem falar nada. Ele já entende que é para levar a conta. Isso é uma comunicação não verbal. As nossas roupas comunicam. E comunicam bastante. Porque a gente não bate o olho numa pessoa e a gente já forma uma opinião sobre. Quando eu entrei aqui na reunião, quem me olhou pela primeira vez deve ter formado já uma opinião sobre mim. Eu espero que boa, tá? Mas a gente bate o olho e a gente forma. Se tem uma pessoa com o cabelo preso, assim, todo bagunçado, a gente olha para essa pessoa e já pensa, essa pessoa está com cara de cansada. Se tem uma pessoa que está com a unha sem cortar, você olha e fala, essa pessoa é mais desleixada. Opiniões que a gente forma, julgamentos que a gente forma de tanto que é nosso visual, ou seja, a comunicação não verbal, comunica. Então, é um cuidado que nós também temos que ter quando a gente está passando a nossa informação. Porque dependendo da nossa postura,
Se a gente está apresentando com uma postura ereta, a gente está mostrando autoconfiança. Agora, se eu conversar com vocês o tempo todo assim, falando sobre comunicação verbal e não verbal, primeiro que a minha comunicação está sem dinamismo nenhum. E será que eu estou passando confiança para vocês? Então, a postura também é um elemento de extrema importância na hora da nossa comunicação. Muita gente fala sobre comunicação assertiva. O que é a tal da comunicação assertiva, afinal de contas? Vou explicar aqui até com elementos que eu já trouxe anteriormente para vocês. Primeiramente, falar com clareza aquilo que você quer passar. Ser dinâmico na sua comunicação. E quando eu falo de dinamismo, é ter flexibilidade na fala mesmo. Eu não posso ter a mesma comunicação com o reitor da USP e com o meu professor, por exemplo, ou meu colega de sala. A gente vai ter que moldar a oratória de acordo com o nosso público. Dinamismo. A nossa fala precisa ser respeitosa. E eu falo muito sobre essa questão do respeito na nossa comunicação. Porque, primeiro, que tem gente que confunde assertividade com grosseria, e são conceitos totalmente diferentes. E tem um assunto que daria só uma palestra, então eu vou dar uma pincelada, que é a comunicação não violenta. Porque vocês já devem ter escutado ou vivido na pele que uma comunicação dói mais do que um tapa na cara. Porque o tempo todo nós somos violentos. Porque muitas vezes a gente não compreende o outro. Quando a gente julga o outro e quando a gente compara o outro, nós estamos sendo violentos com a nossa comunicação. Então, a comunicação, ela precisa ser respeitosa. E hoje tem até um termo que está sendo cada vez mais discutido, que é uma comunicação inclusiva. Porque também quando a gente tem falas no nosso discurso que são racistas, homofóbicas, machistas, também é um jeito da gente violentar o outro. Hoje a gente precisa ter esse cuidado na assertividade da nossa comunicação para que, de fato, a gente atinja o nosso objetivo, que é o retorno esperado mencionado aqui no slide. Então, essa é a assertividade da nossa comunicação. Uma fala dinâmica, clara, respeitosa e que tenha o retorno esperado. Existem 7 competências que fazem sermos bons comunicadores. E eu vou apresentar cada uma delas. O preparo. Todas as vezes que a gente vai discursar, palestrar, apresentar um artigo, dar uma entrevista na TV, que muitos pesquisadores frequentemente aparecem na TV, a gente precisa estar preparado para o nosso público. Que aí vem o segundo ponto. Quem é a nossa persona, o nosso público-alvo? Para a gente personalizar a nossa fala. E dentro do preparo, eu gosto muito de trazer essa frase que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu também vou recomendá-lo ao final do nosso bate-papo, que diz o seguinte: para você ser uma pessoa interessante, você precisa ser interessado. Existia um paradigma antigamente que quem era muito curioso devia virar jornalista ou pesquisador, né? Mas hoje, todas as pessoas precisam ser curiosas e a gente precisa ter repertório para transitar em diversos públicos. Então, ser um interessado é gostar de ler, gostar de participar de conversas boas, obviamente, para, de fato, a gente poder ter flexibilidade da nossa fala e conversar com diversos públicos.
escutativa e leitura ativa. Vou tomar um golinho d'água. Água é muito bom, inclusive para oradores, porque a gente consegue hidratar a nossa voz, as nossas cordas vocais. Então, a água tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, inclusive para a voz. Mas outra competência de extrema importância é a escutativa. E hoje, pessoal, para você ser um bom comunicador, você precisa ser um bom ouvinte. Tem até cursos sobre escutatória. Porque hoje, principalmente nesse universo tão competitivo, onde que as redes sociais estão roubando totalmente o nosso foco, a gente está com cada vez mais dificuldade de escutar o outro. E existe uma diferença bem grande entre ouvir e escutar. Vamos lá, chat. Alguém quer escrever aqui qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Vamos lá. Estão pensando? Não querem arriscar a diferença? Ouvir demanda mais atenção. A Maria Laura. O Danilo, ouvir é sem prestar atenção. Ouvir é quando você realmente presta atenção e internaliza o que foi falado. Gostei bastante da sua definição, Gabriela. Só que, na realidade, a definição que você deu é sobre o escutar. O ouvir, a gente não consegue fugir do som. Obviamente, quem nasceu sem nenhuma deficiência auditiva. Mas eu estou aqui conversando com vocês e minha rua tá um barulho só. Eu não consigo fugir desse som. Eu estou ouvindo ele. Agora, a escuta ativa é quando você se faz presente, quando você se mostra interessado e quando você está escutando aquilo que não está sendo dito, ou seja, as emoções, as dores. Nossa, mas como que eu demonstro que eu estou com escuta ativa? É quando eu vou fazendo perguntas para as pessoas. Porque tem gente que está olhando para você e só fica assim, aham. Ah, é verdade? Nossa. Mas não interage. Será que está escutando mesmo? Olhar no olho também é demonstrar interesse. Todos aqui estão com câmeras fechadas, né? Eu sei que a câmera às vezes compromete a internet, mas a gente teria muito mais conexão entre nós se a gente tivesse com as câmeras abertas, por conta do olhar no olho. É fundamental, porque quando a gente não tem contato visual, as pessoas acabam achando que a pessoa é insegura, que a pessoa está escondendo algo. Tem gente que fala até que quem não olha nos olhos é mentiroso. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Assertividade, eu já trouxe o conceito da assertividade para vocês. Comunicação não verbal, os nossos gestos, nossas expressões faciais são importantes para a gente transmitir a mensagem. Inteligência emocional também é importante, uma competência, que é uma outra habilidade que a gente pode desenvolver, mas inteligência emocional é quando a gente respira e consegue devolver uma mensagem, mas sem elevar o tom, porque qual que é a nossa tendência? Se a pessoa grita, a gente vai gritar junto. Se a pessoa grita, a gente começa a chorar. Então, são cuidados que a gente tem que ter nesse momento. E gestão de conflito. A gente está o tempo todo gerindo conflitos. Agora, né, no momento do início da palestra, tinha algumas pessoas inconvenientes falando, abrindo o microfone, e o Danilo, que estava na apresentação, estava com uma excelente inteligência emocional, porque em nenhum momento ele foi grosseiro,
fazendo essa gestão de conflitos. Então, olha só como a oratória é importante nesse momento. Agora vocês estão enxergando essas 7 competências. É para ver, encará-las de maneira isolada? Não, é tudo juntinho, no mesmo bolo, para a gente poder comunicar bem. Certo? E aí, agora, eu quero trazer 2 técnicas de comunicação que são muito importantes também no momento da gente transmitir uma mensagem. Eu comentei com vocês que as pessoas não vão lembrar dos dados, mas vão lembrar das histórias. E tem esse termo que é extremamente popular, que é o storytelling, que é a arte de contar histórias. Mas é um termo hoje que acaba me dando um pouco de rancinho, porque ele acabou se banalizando, porque hoje todo mundo fala assim, é porque você tem que fazer um bom storytelling. Se prepara aí para o seu storytelling. E storytelling é a arte de contar histórias com transformação. São histórias que, de fato, vão passar uma mensagem. E a estrutura do storytelling é essa daqui. É uma estrutura de 3 atos, que vocês vão identificar em vários filmes. Eu trouxe até a imagem da Disney aqui nesse slide, porque a Disney ela é conhecida justamente por contar storytelling o tempo todo, seja nos filmes, seja ali no parque da Disney, para quem já foi, ela causa emoção. E você precisa gerar essa emoção no storytelling. Quando a gente apresenta, né, os 3 atos, a gente sempre encara o ato 1 como a apresentação dos personagens, do contexto e a ambientação. Então, vamos pegar o filme do Rei Leão. O Rei Leão, a primeira parte do filme é justamente mostrando quem são as personagens, o Mufasa, o Scar, depois nasce o Simba, logo no início do filme. Depois o ato 2 tem sempre um confronto, uma virada ali, que muitas vezes pode ser até o plot twist, que é falado, que é quando dá uma virada ali na história. Mas existe um confronto, no caso do Rei Leão. Existem 2 confrontos bem marcantes, que são, para mim, eu entendo aqui que muita gente já viu a história do Rei Leão, mas é o momento que o Simba tem um embate ali com o pai, e aí ele vai parar lá no reino do Timão e Pumba, né, do Hakuna Matata. E aí tem esse confronto, e tem o outro confronto, que é quando ele precisa retornar no reino, que é quando tem a resolução. E aí tem uma mensagem que sempre é passada no filme, né? No caso, ou de filme ou de série, das histórias mesmo com transformação. Cada um vai encarar de uma maneira. Eu sempre falo que, para mim, o que marca o Rei Leão, que é um dos meus filmes favoritos, é que é um filme que fala sobre legado. Então, vocês podem utilizar o storytelling justamente para contar essas histórias, mas histórias que transformam, que deixam uma mensagem. E o rapport? Rapport é uma palavra em francês que significa conexão, criar conexões. E quando eu falo de apresentações, a gente precisa criar um vínculo com o nosso público, para eles olharem para a gente e falar assim, nossa, estou gostando. E o rapport, a gente cria conexão de várias maneiras. Eu quero deixar aqui 3 maneiras, tá? Que são as principais e mais populares. Contato visual é um jeito da gente criar rapport. Falar sorrindo, mesmo que seja, eu entendo, difícil para muitas pessoas falar sorrindo, não é tão natural como no meu caso, que eu falo sorrindo o tempo todo, mesmo até quando eu estou triste. E chamar as pessoas pelo nome. O nome é a palavra mais doce que a gente escuta. E hoje, até a gente tem a liberdade de falar o jeito que a gente gosta de ser chamada. Por isso que eu falei que eu gosto de ser chamada por Ju. Quer saber um jeito maravilhoso de entender se o rapport funciona, usando esses elementos que eu comentei? Quando vocês forem a um restaurante, em vez de vocês ficarem garçom, companheiro, moço, amigo, pergunta para o garçom, para a garçonete o nome e começa a chamá-lo pelo nome. Vocês vão ver que o atendimento vai mudar.
Façam esse teste. E para a gente fechar, pessoal, para vocês já começarem a praticar, e a gente só aprimora a nossa comunicação praticando. Por isso que o curso da Vox, né, onde que eu dou aula, ele é totalmente prático, porque a gente precisa praticar. A gente só vai melhorando na repetição. A ciência mostra isso. O importante sempre, pessoal, é planejar a apresentação, então precisa roteirizar aquilo que vai ser falado, como se fosse uma tese mesmo. Como que eu vou fazer a minha abertura, como que eu vou apresentar os meus argumentos e como eu vou concluir. Você precisa passar confiança naquilo que está sendo falado, a sua postura deve comunicar isso, mas a ansiedade faz parte, né, desse processo. Eu estava ansiosa antes de entrar aqui com vocês para conversar. Qual que é o melhor jeito da gente controlar a nossa ansiedade? Respirando. Respirem fundo 3 vezes. E tem uma outra maneira também da gente criar autoconfiança, é quando a gente para e faz a pose da Mulher Maravilha ou do Superman, que é colocar as mãos na cintura, levantar o queixo e ficar por 2 minutos processando, jogando positividade ali para nossa mente. Porque se a gente tem uma baixa autoestima, isso é bem inimiga da autoconfiança e dificilmente a gente vai conseguir transmitir isso para o nosso público. Vocês precisam ser estratégicos na hora de captar a atenção do público. E um jeito muito fácil disso acontecer é fazendo perguntas. Não deixar que as pessoas perguntem para quem está ali apresentando. A gente, no papel de orador, pode cultivar isso. Mesmo aqui no encontro virtual, eu utilizei o recurso do chat para vocês conversarem comigo. A gente envolve o público com a nossa palestra. Claro que vem perguntas difíceis e a gente precisa demonstrar segurança na hora da resposta. Responder com grosseria, violência e mostrar impaciência não é um caminho. Eu asseguro isso para vocês. Mas o importante é que ninguém sabe melhor do assunto do que vocês. Então, de fato, vocês precisam gerar essa autoconfiança para poder responder ao que de fato foi perguntado. E na hora da construção de slides, pessoal, tem muita gente que gosta de colocar muita informação no slide, mas as imagens, elas são excelentes complementos das falas. Você não precisa colocar no slide aquilo que você está falando, ou seja, o escrito. Coloque imagens para ilustrar. E se você for utilizar dados, os gráficos são excelentes recursos. Só que cuidado também com os gráficos, porque muitas vezes a gente quer colocar, e será que está todo mundo enxergando o que está mostrando no gráfico? Tudo bem colocar, mas lembrem que a gente tem as histórias, as analogias, as metáforas, para a gente poder ilustrar a informação que está sendo falada. Bom, para a gente recapitular aqui o nosso bate-papo, detalhes, então, que fazem a diferença na nossa comunicação. Chamar as pessoas pelo nome, o nome é a palavra mais doce que a gente escuta. Olhar sempre no olho de quem a gente está conversando. Mostrar que tem interesse em ouvir. Jamais perder o foco. Tudo a gente tem um objetivo. Esse é um recadinho que eu dou principalmente aí para os pesquisadores. O óbvio precisa ser dito sempre. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Tenha repertório. Seja curioso, busque informações, não fique só na sua bolha, saia da sua bolha também. Falar sorrindo gera conexão. Empatia também, entender o outro, se colocar no lugar do outro. Isso principalmente, lembra que eu falei da comunicação inclusiva? Até para a gente ter esse cuidado com falas preconceituosas. Cuidado para o detalhe, olhar para o detalhe, pegar aquilo que não está sendo falado, conhecer bem o seu público, entender quem é o público e sempre, sempre, tudo na vida.
numa palestra, numa dissertação, numa apresentação de artigo, no seu trabalho, ou até mesmo nos seus relacionamentos interpessoais, porque comunicação é a base de tudo, com o marido, com o namorado, namorada, alinhe sempre a expectativa. Não é todo mundo que tem bola de cristal. E aí, pessoal, 2 livros que eu sempre recomendo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro que foi escrito ali na década de 30, 40 e é extremamente atual. Ele tem um nome meio de autoajuda, mas não é. Ele vai te ajudar na sua comunicação. E o TED, Falar, Convencer e Emocionar, que também traz uma didática bem bacana, principalmente para vocês que são pesquisadores. Existem jeitos aí de você construir as suas palestras para poder levar a informação de uma maneira impactante, que vai, de fato, emocionar o seu público. E aí, para fechar, eu trago essa reflexão, que a ciência, ela só transforma quando ela é compreendida. Por isso que a comunicação é de extrema importância para vocês terem cada vez mais essa didática e levar a informação e essa transformação que vocês estão causando no mundo pela ciência. E comunicação desenvolve. Quem quiser, existem cursos à disposição, a Vox2U, que é onde que eu dou aula, a Ribeirana é aqui de Ribeirão. Então, vocês podem buscar cada vez mais o conhecimento para desenvolver essa habilidade. E eu sigo aqui com vocês para tirar dúvidas e a gente pode conversar pelas redes sociais. Eu tenho meu propósito de vida, que é fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. E eu espero muito que eu tenha contribuído com vocês nessa horinha que a gente passou juntos e que vocês saiam daqui melhores do que chegaram. Certo, Dan? Obrigada. Perfeito. Nossa, Ju, adorei mesmo. Você sabe que você estava falando e eu estava pensando nas minhas aulas, nas minhas palestras, o quanto que precisa melhorar, quais os pontos que eu posso, na verdade, aproveitar do que você falou e incorporar nas minhas palestras, nas minhas aulas e até na forma de comunicar com as próprias pessoas do laboratório, né? Não nada somente muito formal, mas também na convivência do dia a dia. Eu acho que isso é muito importante e é assim, é um trabalho que você vai ter que treinar muito, né? Treinar. E eu sou completamente tímido, então para mim é um pouco mais difícil eu conseguir ter essa interação, ter uma interação como você tem de comunicar também, né? Então, mas eu acho que é importante. Pessoal, sim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta para a Ju. A Beatriz falou no chat que muito obrigado pela palestra, Ju, foi muito boa. Você comentou que falar bonito é falar simples. Isso. Gostei bastante. Minha pergunta é se, na sua opinião, o falar simples pode entrar sem freios dentro da comunicação acadêmica. Até que momento a simplificação é realmente eficiente para melhorar a sua comunicação? Em algum momento passa a ser uma barreira? Isso depende também do público que você comunica? Bia, depende muito do público que você comunica, porque a gente entende que a simplicidade ela também não pode comprometer a profundidade. Se você está numa banca com pesquisadores que são, de fato, entendem bastante desse assunto e têm o mesmo repertório que o seu, a simplicidade ela não precisa ser utilizada nesse momento, porque você vai ter um repertório ajustado. Mas vamos lá, e se você estiver desenvolvendo uma baita vacina revolucionária e você é convidado pela EPTV para dar uma entrevista sobre essa vacina, e aí, será que o mesmo repertório que você teve com a sua banca de acadêmicos, você vai ter na entrevista que você vai dar? E aí que vem a simplicidade de você traduzir os termos que são muito técnicos para o universo de vocês para uma população de massa, onde que a gente vai conversar com a Dona Maria, a gente sempre usa o exemplo da Dona Maria, que muitas vezes não tem nem escolaridade e ela precisa cativar essa informação. Eu uso muito essa questão
do falar bonito é falar simples, porque eu vejo muita gente querendo usar repertório que não tem nada a ver, e-mails que fala, para quê? Eu vivi isso quando eu estava no mundo corporativo. Eu tenho uma diretoria que falava, porque aqui o site da empresa, e o site é a indústria, e sendo que 80% da população da empresa era chão de fábrica e não sabia falar inglês. Então, estava entendendo o termo? Não estava. Então, é o exercício que a gente tem que fazer, é o ajuste para o nosso público-alvo. Isso é muito importante entender. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra para a comunidade, e, na verdade, eram catadores de lixo. A gente estava falando sobre dengue, como, na verdade, prevenção de dengue, como a gente ia acabar com os criadouros, e a gente foi falar com o pessoal catador de latinha mesmo, catador de lixo reciclável, e aí tinha, lógico, que moldar, porque a palestra foi explicativa o que era o vírus, o que era a dengue, e eu não poderia entrar no mundo acadêmico que a gente tem, ou na profundidade que a gente utiliza para falar com os alunos, ou para falar com os colegas, para passar a informação. Teve que ser realmente uma coisa bem simplificada. Consegui? Não sei. Mas você... É aí que vem os recursos da analogia, da metáfora, ou contar história. Às vezes é mais fácil você usar o caso de família de alguém que teve dengue hemorrágica do que falar de um exemplo X do meio. Tudo para trazer essa conexão com o público, essa aproximação. Tá, eu tenho uma pergunta, Ju, na verdade. A parte de comunicação não verbal, com expressão corporal, eu também tenho um pouco de problema com isso. Ela fala muito, e quando a gente tá nervoso, você está dando uma palestra, uma aula, você acaba se travando um pouco nessa parte de comunicação verbal, não verbal, corporal. Mas ela é muito importante também. Como que talvez a gente, ou não balanceie, mas passe a utilizar mais essa comunicação corporal para também complementar o que a gente está falando? A comunicação não verbal, ela é fundamental, e ela vai comunicar mais, e é realmente um cuidado que a gente tem, porque principalmente, você diz que é uma pessoa mais tímida, e aí o seu nível de ansiedade vai ser muito maior no momento de exposição do que de uma pessoa que não é. Eu estava ansiosa, mas hoje eu sei controlar a minha ansiedade, e aí o seu desafio é maior por conta da sua timidez. E vem as técnicas de respiração, vem a pose da autoconfiança, porque senão, ao longo da sua apresentação, você vai mostrar que você está ansioso. Você ficar com uma caneta na mão, você vai ficar o tempo todo mexendo. Mulheres que têm, né, com o cabelo comprido, eu sempre falo que na hora da apresentação é bom a gente estar com o cabelo preso, justamente para não ficar o tempo todo mexendo, porque isso é demonstração de nervosismo. Mas o principal é o cuidado com a postura, que é o treino, viu, Dan e turma? Mas por quê? Se a gente está com uma postura ereta e aberta, a gente já está se abrindo para o público e conectando. Tem muita gente que adora ficar com o braço fechado, principalmente na hora de tirar foto. Isso é uma pose, por exemplo, que mostra arrogância. Então, de fato, é um controle mental, é prático, que quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando confortável para você fazer essa comunicação que a gente chama de congruente, que é a fala e os gestos, as expressões comunicando em conjunto. Respondi sua pergunta? Respondeu. Eu preciso me atentar muito a isso, porque realmente pode ser a comunicação corporal, ela pode demonstrar ansiedade também, e aí ela acaba te prejudicando um pouco na hora de você falar, né? Por isso que às vezes eu prefiro colocar a mão no bolso e falar assim, eu tô nervoso, a mão vai pro bolso, mas realmente a gente... Mas agora vocês já aprenderam que a mão do bolso, agora eu vou falar, não é legal, porque a gente precisa ter os gestos para enfatizar as nossas palavras. A gente não precisa ser italiano, né? Quando eu comecei na televisão, né, porque eu apresentei programa, quando eu fui para a fonoaudióloga, a primeira
parte foi eliminar meus gestos, porque eu era assim, oi, gente, oi, não sei o quê. E assim, a gente tem que manter os nossos gestos na linha da cintura, mas jamais fechando, falando sem eles. Porque muita gente pergunta o que eu faço com as mãos. E colocar no bolso, colocar para trás ou segurar, não é o caminho. Perfeito, Ju, perfeito. Acho que ninguém tem uma pergunta para a Ju, né? Eu vou deixar o seu e-mail com o pessoal, Ju. Se alguém tiver Perfeito. alguma dúvida, quiser entrar em contato com você, até para aprofundar um pouco mais. Eu sei que em 1 hora não dá para a gente treinar e entender tudo sobre oratória. Sim. E eu agradeço demais, na verdade, você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, e acredito que entrou no nosso universo, entrou na cabecinha de cada um dos participantes aqui, e a gente vai, na próxima vez que for dar uma palestra, com certeza lembrar, poxa, a Ju falou que eu preciso me movimentar, olhar nos olhos, chamar pelo nome, então acho que isso é muito importante. É isso aí, Dan. Obrigada mais uma vez pelo espaço. A todos vocês, muito obrigada também pelos comentários, pelos elogios. Sigo à disposição, me procurem nas redes sociais, mandem e-mail e vamos conversar sempre. Boa tarde, bom trabalho e brilhem bastante. Obrigado, Ju. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.